Quando a fé nos direciona nos obstáculos da vida, nos entreguemos nas vibrações de paz e de serenidade que ela, a fé, nos proporciona. E dando início ao Evangelho e vibração da noite de hoje, que cada um de nós nos coloquemos receptivos às vibrações de saúde, de alegria, que as bênçãos de Deus a todos nos oferta, onde quem busca na singeleza da flor ou na figura de um irmão mais necessitado que nós. Nos prontifiquemos ao serviço do trabalhador fiel e o amor que tanto buscamos nos alcançará. Gratidão pela oportunidade, Senhor Jesus. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade há de lá encontrarmos aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam como tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que se estabeleceram entre eles, de sorte que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que agora dão os Espíritos, não teriam falado de outro modo. Não há nisso nada que deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina e que foram escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições que lhe
compreenderem as sublimes lições que, finalmente, podem hoje fazer parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Boa noite, meus irmãos. Estamos em mais um Evangelho de Jesus, dando continuidade na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sócrates, sempre com ideias coerentes, deixava cada um dos juízes um tanto quanto reflexivos. Era sempre forte em suas posições. Ora, ou a morte é uma destruição absoluta, ou a própria passagem da alma para algum lugar, concluía ele. Sócrates, por comparação, deixa-nos em alerta e pensativos. Narrava: se tudo tende a extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar, sem nenhuma consciência de nós mesmos. Bom, meus irmãos, então onde está a lógica? Não será mais lógico aceitar que a alma continua existindo? Sócrates, sempre buscando trazer ideias que pudessem fazer o homem a compreender melhor a vida. Ora, e como pensar que o homem, em sua caminhada, vem aprendendo e acumulando saberes? Faria sentido o homem acumular ciência e no final se perder tudo? Se transformar em nada? Sócrates continua reforçando a vida após a morte e vai além, narrando que a morte é apenas uma mudança de morada, onde todos se encontrarão quando se libertarem do corpo físico e assim poderão, sim, se reconhecerem. Assim também o Espiritismo vem corroborar, através dos espíritos, que os homens que vieram na Terra irão sim para outros globos, outros planetas. Com certeza, a vida continua. Sócrates e Platão falavam sim da imortalidade da alma. E sem dúvida nenhuma, foram enviados pelo mestre Rabino. Suas falas, suas ideias, formas de análise da conduta humana na época trazia, sim, percepções e sentimentos diferentes, mostrando nossa essência como espíritos imortais. Sigamos com Jesus. Muita paz. Imbuídos da vontade de servir e da certeza do amparo que todo servidor da seara do Cristo recebe, em agradecimento ao muito que recebemos, sejamos fonte a distribuir energias aos irmãos nossos que no momento passa por desafios que exigem um pouco mais de esforço, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de coragem, um pouco mais de sabedoria. Que fluidos salutares, levando saúde e paz, percorra todos os recantos da nossa nação, fluidificando suas águas, tornando-as remédio de cura do espírito, da mente e do corpo. Que assim seja, Senhor.